Foi? Não. Não, mas coloca na Almeida, por favor. Eu não... Isso. Atualizada, RA. Eu gosto de pregar nessa Almeida, revista atualizada. Amém? Porque ela é mais conhecida e mais comum essa versão. Clica assim, tu clica do ladinho, aí isso. Amém? Então, a gente leu esse texto no domingo, diz assim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Também nele, né, porquanto também por ele o amém. Ou seja, as promessas de Deus, amém? Deus quer cumprir as promessas deles, amém? Sobre a minha vida e sobre a sua vida. Esse texto, esse comecinho está dizendo assim, tem nele o sim. Ou seja, o eu quero e assim seja, né? Ou seja, Deus tem o sim e Deus também tem o amém. O cumpra-se, amém? Quero que você fique ligado para que virasse essa chave no nosso coração. Também nele o sim, também tem nele o sim, também nele, por ele o amém. Agora, qual é o objetivo maior das promessas de Deus? Quantos querem as promessas de Deus? Amém? Mas eu tenho que entender que o objetivo maior da promessa de Deus é o quê? Para o quê? A glória de Deus por nosso intermédio. Amém? A promessa, objetivo principal da promessa é para a glória de Deus, por meu intermédio. Ah, pastor, mas a pessoa também é beneficiada. Mas a glória de Deus precisa estar em primeiro lugar. E eu perguntava, olha, se tiver uma cura na sua vida, é para a glória de Deus? Ou é só para você ser curado e depois voltar a fazer tudo que você fazia antes, né? Se for uma restauração, se for uma restituição, é para a glória de Deus? Ou não, eu quero ser restituído, eu quero ser próspero, eu quero ter sucesso e esqueço de Deus, porque tem gente que faz isso. Amém? Então, queridos, e às vezes quando a gente entende, faz esse tipo de resposta, e a gente diz, realmente... Isso não é para a glória de Deus, não. É só um desejo meu. Amém? Pode ser um desejo seu, não tem nada de errado de ser um desejo seu. Mas, no primeiro lugar, a promessa, o cumprimento da promessa, precisa ser o quê? Para a glória de Deus, pelo meu e pelo teu intermédio. Amém? Diz assim, Senhor, isso é para a tua glória. Amém? Eu entendo, de repente, meu Deus, porque... ou não aconteceu ainda, ou não houve ainda, porque isso era só para a minha glória. Porque tem coisa que é só para a glória da gente. Amém? Tem coisa que é só para a nossa glória. Não, eu quero. E por que você quer, irmão? Não, eu quero casar. E por que você quer casar? Não, para ter um homem, para ter uma mulher. E sim, e a glória de Deus está onde? Não, eu quero casar, pastor, porque eu casado, eu estou dando um exemplo, amém, irmão? Estou dizendo que ninguém quer casar aqui, não. Mas dizer assim, não, eu quero isso, por quê? Porque eu sozinho trabalho pouco para Deus. Se eu tiver, amém? Olha como é diferente. Se eu tiver uma pessoa do meu lado, a gente vai estar juntos, nós vamos ter filhos, e esses filhos serão cristãos, né? E esses filhos e esses netos também serão cristãos. Olha o propósito. Tem gente que casa só para ter um homem e uma mulher, como tivesse um vazio existencial, e se ele não tivesse um homem, se não tivesse uma mulher, não tem. E tem gente que termina um negócio, separa, daqui 2 meses está com outro. Irmão, que misericórdia. Não posso. Irmão, eu já vi isso. Amém? Pastor, não posso estar sozinho, não. Misericórdia. Quase que eu boto a mão na cabeça para ver o que é que tinha ali. Não posso estar sozinho, não. Irmão, em nome de Jesus. Amém? Então, em primeiro lugar, é para a glória de Deus. Então, eu caso para a glória de Deus, eu sou curado para a glória de Deus, eu prospero para a glória de Deus. Amém? Eu tenho as coisas para a glória de Deus. Irmão, quem usufrui mais do casamento? É você, é Deus. Pode, acaba sendo você, mas primeiro foi para a glória de Deus. E você vai sempre usufruir mais das coisas. E nós falamos no domingo, como é que Deus trabalha. E Deus trabalha como? A gente usou o texto de Josué, que os sacerdotes, eles iam com a arca, quando eles colocavam os pés nas águas, as águas se abriram. Ou seja, eu quero as promessas, quero, mas eu tenho que colocar os pés nas águas. Deus espera de mim e de você, muitas vezes, um passo de fé. Amém? Então, colocar os pés
nas águas, e as portas se abrirão, e as coisas vão se abrir. Por quê? Porque, irmão, Deus, ele já tem tudo pronto. Amém? Ele já tem tudo pronto, mas ele espera de mim e de você o quê? Fé. Amém? Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, eu quero só ver onde é que a fé dele vai. Jesus, e o povo, não grite não, está incomodando o mestre. E ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia. Jesus, para tudo. Conquistou, deixa ele vir. Foi lá, voltou, curado. Amém? Foi para a glória de Deus e ele foi restaurado. Mas ele tinha que ter, sabe, colocar os pés nas águas. É dar um passo de fé. É iniciar, meu irmão. Pastor, mas irmão, não vai afundar, amém? Quando Pedro deu o passo de fé, mesmo quando afundou, Jesus foi lá e resgatou Pedro. Ele só afundou porque ele deixou de dar os passos de fé olhando para Jesus. Então olha para Cristo e diz: Senhor, né, sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. E Deus, ele faz o quê? Primeiro, quando nós colocamos os pés nas águas. Segundo, Deus faz o quê? Quando nós estamos no caminho. A gente usou o texto daqueles 10 leprosos. Eles queriam a cura. Jesus disse para eles o quê? Vão se mostrar ao sacerdote. Só que na cultura do judeu, o leproso, ele só ia se mostrar ao sacerdote quando ele já estava curado. Ele já estava curado, aí ele ia lá e o sacerdote ia examinar, dizia: deixa eu ver se você foi curado mesmo, né? Provavelmente tirava toda a roupa, o sacerdote examinava e ainda dava mais 7 dias para ver se não voltava. Depois dos 7 dias, aí o sacerdote está considerado curado, pode voltar para sua casa, volte para sua família, né? Tome conta daquilo que é seu. Era assim que acontecia. Mas Jesus disse para eles o quê? Vão se mostrar ao sacerdote. Talvez o outro, é doido? Por que é que eu vou mostrar ao sacerdote se eu ainda estou leproso, se eu ainda estou com as lepras? E a Bíblia diz que enquanto eles iam, amém? Indo eles, diz a palavra de Deus, eles foram o quê? Curados, eles foram purificados. Então, ele quer nos ver em movimento. Queridos, e andar em movimento, nós falamos aqui no domingo, é eu ter uma limitação, ou mesmo enfermidade, mas no meu espírito, sem ser ignorante, ou sem, digamos assim, dizer assim: não, fulano está dizendo que não tem o que ele tem. Não, eu sei que eu tenho, mas eu creio e eu vou me movimentar como se não tivesse, amém? Lá em Hebreus a Bíblia diz que Abraão, ele tinha noção: eu não posso ter mais filhos, minha esposa tem 90 anos e eu já tenho quase 100. E a Bíblia diz que ele tinha noção que o corpo dele, Paulo diz assim, o corpo dele já estava amortecido, amém? Mas querido, ele creu como se não tivesse. Deus disse para ele: olha, seu nome não vai ser mais Abrão, vai ser Abraão, pai de nações. Meu irmão, você botar um nome de pai de nações para um velho, vai dizer o quê? Poxa, homem, hoje em dia, homem até 70 anos, depois de 70 anos, perde a fertilidade. Mulher, às vezes, um pouco mais cedo, né? Aí você vai dizer o quê? Ué, Deus, por que o senhor está mudando meu nome? Era para ter mudado quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 18, quando eu tinha 30, mas mudar quando eu tenho 80. A Bíblia diz que ele não levou em conta o seu corpo amortecido, mas creu que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Amém? Então, ou seja, eu ponho os pés nas águas, eu estou em movimento. Mas pastor, não aconteceu ainda. Mas tem gente que, porque não vê, porque não acontece, ele não sai do canto. Amém? Tem um texto se não me engano, 1ª e 2ª Reis, que eu já preguei aqui um mês ou 2 para trás, que Eliseu, ele está no local e os reis vão pedir orientações para ele. Aí ele diz assim, aí o tangedor começa a tocar e o Espírito Santo vem e diz assim: olha, vocês não verão o vento, vocês não verão chuva, mas pela manhã, amém? Esse local aqui vai estar cheio de água. Eles queriam água, estavam morrendo de sede. Aí o profeta diz assim: diz o Senhor, façam
covas, amém? Trazendo para a linguagem do nordestino, cacimba, amém? Faça uma cacimba, faça um poço, cave um poço, porque amanhã vai estar cheio de água. Mas, meu irmão, você estava falando, estava num deserto, no deserto, e ele ainda diz assim, olha, porque imagina, eita, mas tá escuro, tá preto ali, né? Você olha para o poente, como diz o cearense, olha para o nascente, olha para o poente, você vê ali, está vindo chuva, aí vai cavar o poço, porque você viu chuva. Ele diz assim, não, você vai cavar o poço, amém? Sem ver chuva, sem ver vento, e amanhã vai estar cheio de água. Aí eu digo, eu creio que muitos cavaram um poço, mas talvez alguns não cavaram um poço. Não estou vendo nada, é doido, eu vou ter já estavam desgastados, e ainda ia ter que cavar um poço, para armazenar água, o cabo já estava morrendo de sede, ainda ia ter que trabalhar, ainda ia ter que se movimentar, mas aconteceu, de manhã estava cheio de água, amém? Então, querido, cava o teu poço. Pastor, mas eu não estou sentindo. Não, irmão, é porque não é você, não são os médicos, não são as pessoas, é Deus, amém? É Deus. Eu até falava que Lara, depois que foi curada, as pessoas que depois que viram o testemunho, disseram, eu não sabia nem, né, o pessoal mais distante, Lara, eu nem sabia que tu estava doente. Por quê? Porque ela mesmo doente, agia como se não estivesse. A limitação dela nunca foi um impedimento para fazer nada, para dançar, para fazer teatro, para estar conosco, para ajudar. Por quê? Nós que éramos pais, sabíamos que, né, a pastora já tinha medo, eita, passou o dia dançando, no domingo, era o quê? 2, 3 dias, não era, amor? 5 dias de cama, ou seja, ela fazia e aquilo ali ia dar uma consequência imensa, era 2, 3 dias, 5 dias, às vezes ela falava, não, meu amor, não faça isso não, minha filha, não faça isso não, mãe, eu vou fazer, porque eu estou viva, embora esteja doente, amém? Então, entra em movimento. Por quê? Porque não é Deus? É Deus. Então por que eu vou não, só vou acontecer. Aí tem gente que enterra os dons, faz tudo. Por quê? Porque ainda não viu. Mas não é essa forma que Deus trabalha. Ele trabalha quando eu ponho os pés nas águas. Ele trabalha quando eu ainda estou em movimento. Amém? E nós falamos, né, fechando no domingo, que a gente dizia que Deus muitas vezes ele não livra da fornalha, mas ele costuma livrar no meio da fornalha. Por quê, pastor? Porque a glória é maior. Porque o objetivo é a glória dele. Amém? Eu preciso virar essa chave e dizer assim, não, o objetivo é a glória de Deus. Então o meu trabalho é para a glória de Deus, o meu casamento é para a glória de Deus, o que eu faço é para a glória de Deus. Aí ele diz, entendeu? Aí agora né? Então ele livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel, ele não livrou Daniel da fornalha, da cova dos leões, ele livrou na cova do leão. A glória de Deus foi maior. Não, mas Deus, por que não... Aí a gente, né, no meio do processo, tu até colocou uma frase esses dias, não foi, amor? Aquela frase que tu colocou, o negócio do processo, no grupo. Hã? Sim. Não foi? Como é a frase? Sim, tu colocou um textozinho, a frase no... Hã? Era uma frase que você colocou sobre processo e sobre a promessa. Amém? Quem anda no grupo. Amém. Mas deixa lá. Então, assim, Deus, ele muitas vezes, a gente gostaria de nem passar, pastor, não quero nem passar na fornalha, eu não quero nem passar na cova dos leões, eu preferia ficar livre disso. Mas eu pergunto, irmão, em nome de Jesus, se a gente não passar por nada, que glória Deus vai ter nisso? Amém? Amém? Que glória vai ter para Deus? Não, pastor, eu quero ficar assim, ó, intocável, né? Aquelas histórias, amém? Querido, coisas grandes acontecem com grandes pessoas, porque eles têm, sabe, tem gente que tem fé, amém? Você já viu assim, poxa, cara, que testemunho tremendo. A gente só não quer ter a fé que o irmão do testemunho teve,
É isso? Ah, que testemunho, que coisa maravilhosa. Aí às vezes a pessoa, isso só acontece com fulano. É porque só fulano que põe os pés nas águas, que está em movimento, que vai. A gente não faz, fica só olhando. Amém? Mas esse não é o objetivo de Deus. Amém, querido? E nós falávamos que depois da fornalha, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram promovidos. Depois da cova dos leões, Daniel foi promovido a primeiro-ministro do maior império da época, ou seja, a promoção vem depois da glória de Deus, a promoção vem depois da aprovação. Quanto maior a dificuldade, querido, maior será a glória. Amém? Às vezes a pessoa diz assim, eita, menino, pastor, ali, aquilo ali é difícil. Pastor, irmão, Deus gosta desses assim, viu? Deus gosta dessas coisas difíceis. Por quê? Porque a glória dele é maior. Pastor fulano, é complicado aquilo ali. Às vezes o cara tem vontade de dizer, nem Deus, né? Nem Deus. Não, irmão, Deus faz. E por que ele faz? Porque a glória é maior. Amém? Você sabe o tamanho da glória que foi da sua conversão, qual é a dificuldade, qual foi, porque a glória é maior. Em nome de Jesus. Amém? E eu queria dar continuidade. Primeira glória, depois vem o milagre. Amém? Primeira glória, depois vem a promessa. Mas às vezes, querido, nós não passamos muito pelo processo. Mateus capítulo 6, verso 26. Mateus 6, 26. 25, perdão. Mateus 6, 25. Amados, Jesus aqui, o Santo Agostinho que dizia que se a Bíblia tivesse só o Sermão do Monte, ela já era completa para mim e para você. Amém? O Sermão do Monte é Mateus 5, 6 e 7, se eu não estou equivocado. Amém? Esses capítulos de Mateus falam do Sermão do Monte. Ele dizia assim, olha, se a Bíblia tivesse só o Sermão do Monte, nós já podíamos ler só o Sermão do Monte, a gente seria muito, muito, muito feliz só com o Sermão do Monte, né? E nesse texto do Sermão do Monte, Jesus, ele traz umas dicas assim, querido, que se isso virar a chave da nossa fé, se isso virar a chave do nosso coração, irmão, você vai ser muito feliz. Amém? Ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Amém? Pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí diz o que? Não andeis o que? Ansiosos. E quantas vezes a gente não está ansioso, né? Às vezes eu falei tudo isso aqui que eu dei da introdução do culto passado, diz, pastor, às vezes nada disso acontece porque eu estou ansioso demais. E eu esqueço que esse negócio tem que primeiro ser para a glória de Deus, eu já quero para mim. E ele diz, olha, não andeis ansiosos. Ansiedade é o quê? É preocupação com o futuro, né? Aquela ansiedade, ou seja, eu tenho dúvida quanto ao futuro, será que vai dar certo? Será que eu vou dar conta? Será que isso vai acontecer? Será? Amém? Ansiedade. Ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que bebeis, que vestir. Amém? Eu vou te dar alguns versículos, se você quiser você anota, Salmo 37, verso 5, amém? Para complementar depois a gente vai voltar em Mateus 6, diz assim, entrega o teu caminho confia e mais, amém? Jesus, olha, o que comer, o que vestir, entrega os teus caminhos ao Senhor, irmão, confia nele. Pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo para você, né, eita, o pastor é o que mais confia em Deus. Não, eu procuro confiar em Deus. Um bispo nosso que dizia assim, rapaz, a pior coisa que tem é confiar, não é a pior coisa, mas a coisa mais difícil é confiar em Deus em paz. Dizer assim, eu vou confiando, estou confiando que as contas vão ser pagas, estou confiando que vai dar certo, que vai fechar um mês, que vai assim. Irmão, não é fácil não, irmão. Mas ele diz assim, confia nele. E o mais, ele fará. Salmo 55, 22.
Confia os teus cuidados ao Senhor, Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Para Jeremias, ele diz: eu velo por cumprir a minha palavra. Se você não crê em você, creia na palavra, querido, porque ele vela. Deus diz assim: a minha palavra tem que se cumprir, porque o meu nome é... Amém? Nós, que somos seres errantes, nós gostamos de cumprir nossas promessas, não é isso? A gente fica chateado: poxa, eu falei, né? Falei para Diego que ia fazer isso e não deu certo. A gente fica assim, sabe? Aquele receio de ter que voltar, a gente volta atrás, nós somos falhos, amém, irmãos? Mas Deus não, amado. Ele diz assim: meu irmão, eu falei, tem que se cumprir. Amém? Ele falou, tem que se cumprir. Então confia os teus cuidados ao Senhor, Ele te susterá, jamais será abalado. Filipenses 4:5. Tudo para complementar aquele texto. Filipenses 4:5. Apóstolo Paulo, aqui, revista atualizada. No meu aqui tem assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica e com ação de graça. 1 Timóteo 6:8. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos o quê? Contentes. Amém? Às vezes a gente está preocupado demais. Paulo diz assim: ó, irmão, tendo sustento e com que se vestir, já esteja contente. Senhor, obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, querido. Como Deus abençoa um coração agradecido. E por último, 1 Pedro 5:7. 1 Pedro 5, verso 7. Lançando sobre quem? Sobre ele. Toda a vossa, não é para estar em você. Amém? Diz: lance sobre ele, fale para ele. Fale para ele da sua preocupação com o futuro. Meu Deus, como é que está isso, Senhor? O que é que vai, né? O que é que vai acontecer? Como é que diz? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Ore. No texto anterior ele falou o quê? Com oração e súplica, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, Deus tem tanto cuidado de você, tanto cuidado de você. Amém? Uma vez eu vi um físico falando, e a pessoa falava de como era a terra em que nós habitamos. E a pessoa diz assim: olha, o cara não crê em Deus, mas ele diz: a criação da terra, para o ser humano habitar, é como se alguém pegasse você e botasse numa sala e dissesse assim: que poltrona você gosta? Assim é, mais dura, mais macia? É. Qual é o canal preferido? Você gosta de suco ou de refrigerante? Você gosta de pipoca ou de salgado? Ou de pizza? Se eu colocasse você confortável, sabe aquela situação? Você está confortável com o controle na mão, dizendo assim: é só isso, sombra e água fresca. Ele diz: foi o cuidado que Deus fez à terra. A terra, ela tem a distância perfeita do sol, para nem morrer de frio, nem você morrer de calor. Amém? A distância com que as plantas crescem, sabe? O fruto, os animais, a diversidade, as águas. E diz assim: isso é o quê? É o cuidado de Deus. Porque ele dizia assim, mesmo ele fala, era um físico, ele dizia assim: mesmo eu não crendo em Deus, eu não consigo acreditar que isso foi obra do acaso. Foi o cuidado de Deus por mim e por você. E Ele tem cuidado nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Por isso que você pode lançar a tua preocupação, a tua ansiedade sobre Ele. E Ele tem cuidado de vós. Amém? Volta lá em Mateus 6. Mateus 6, 25. Amém? Isso. Por isso vos digo, né? Voltando.
Eu li todos aqueles versículos só para te ajudar com esse aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Aí ele vai, pode ir. Observai as aves, não semeiam, né? Ou seja, elas não trabalham, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as, porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Irmão, eu oro em nome de Jesus que essa palavra ela chegue no meu coração e no seu coração tão revelada, que nós nos sintamos uns idiotas nessa noite. Eita, pastor, sabe? Dizer assim, meu Deus do céu, Deus cuida das aves, eu estou preocupado se Deus vai cuidar de mim, sabe? As aves dos céus, Jesus disse, vocês valem mais do que as aves. Amém? Diga para o seu irmão, diga para ele, irmão, você vale mais do que um pardal. Amém? Você vale mais do que uma codorna, né? Do que um pombo, do que uma juriti. Amém? Deus cuida deles. Quando Deus está falando com Jó, querido, Deus fala para Jó de animais que Jó nem conhece. Deus diz, Jó, quem fez? Quem é que cuida? A garça que põe os ovos e deixa chocar por si só e vai embora. Quem cuida dos filhotes? É você? Né? Quem é que cuida? Aí Deus vai falando dos animais, irmão. Deus cuida de mim e de você, amém? Então a minha oração é que eu e você, ao olharmos isso aqui, sabe, seja tão forte no nosso coração, de assim, meu Deus, o quanto eu fui idiota. Quanto eu fui idiota com a minha ansiedade, né? Com a minha preocupação, porque você nunca viu, né, um passarinho morrer de fome, já viu? Morre quando está cuidado pelo homem, não é isso? Os maus tratos do ser humano, aí maltrata e morre sim, mas na natureza, o passarinho morreu de quê? De fome. O que foi que aconteceu? Não foi não, Deus cuida de todos eles. Jesus disse, olha, se Deus cuida deles, quanto mais de vocês, que vale mais do que os animais. Pode seguir. 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? O que é que ele está dizendo? Se a sua ansiedade vai trazer saúde para você, pode trazer doença, né? Vai trazer saúde. A sua ansiedade vai fazer você viver um pouco mais. Meu irmão, fulano é tão ansioso, viveu 100 anos. Por quê, pastor? Porque é ansioso. Sua ansiedade, tem outra passagem, não sei se, acho que é em Lucas. Esse mesmo texto em Lucas, ele diz assim, por mais ansioso que você esteja, você não pode tornar um cabelo branco ou preto. É mais fácil tornar branco, né? Às vezes a pessoa, uma vez chegou um rapaz aqui na igreja, né? E o povo é encafifado, porque eu tenho 50 anos e tenho uns cabelos pretos, irmão. Amém? Para a glória de Deus. Senhor, é para a tua glória. Se for branco, vai ficar branco. E os meninos dizem assim, o pastor pinta. O cabo chegou no aniversário do filho de Sal. O pastor pinta. Eu falei, não, irmão, não pinto não. Não, mas irmão, acho que eu ia mentir para ti por causa de um cabelo. Uma cor tão insignificante. Se eu pintasse, eu dizia que eu pinto, mas eu não pinto. Aí ele olhou e disse, é porque o senhor não tem preocupação. Eu falei, agora você que escolheu ter. Não, então o senhor é assim porque o senhor não tem preocupação nenhuma. Não, irmão, preocupação eu tenho. Mas eu escolhi não, amém? Viver ansioso. Né? O negócio vai acontecer daqui uma semana. O cara já está sem dormir hoje. Não acontece? Uma semana. Não, eu estou preocupado, irmão. Tu sabe se daqui uma semana tu está vivo? Vai bater o catolé? Vai morrer? É isso? Não sabe se está vivo, irmão. Jesus diz o quê? Não, deixa, mas na frente eu vou falar. Amém? Então ele diz assim, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao custo da sua vida? Ele está dizendo para mim e para você, ansiedade é inútil. Porque, querido, se ansiedade, preocupação, fosse de alguma utilidade, a gente ia fazer o culto da preocupação. Atenção,
A gente hoje vai orar pela preocupação do irmão fulano, depois nós vamos orar pela preocupação da irmã Beltrana, né? Da irmã Ciclana. Irmão, não tem utilidade nenhuma. A preocupação, quantas vezes você não já se preocupou com uma coisa, fez um monstro, e quando chegou lá não era nada? É isso? Eita, quando chegou lá, não era nada. Não, mas nem foi essa coisa toda, e eu me preocupei tanto, fiquei, né, sem a pastora não está aqui, eu vou falar para um negócio daqui. Foi uma perversidade que eu fiz. Quando a pastora, hoje ela não tem mais isso, mas quando ela, bem recém-convertida, ela tinha muito nervosismo de pregar, de fazer a palavra e tudo, de falar no altar. Aí isso acontece muito com mulher, né? Questão de prisão de ventre, né? Às vezes mulher tem muito isso, né? Tem. Aí, e quando ela ficava nervosa, aí, irmão, prisão de ventre sumia, né? Espero que ela não veja. Depois Ana corta essa parte aí, né? Prisão de ventre sumia. Aí um dia ela estava naquele negócio, Melo, eu não vou para o culto não, eu já estou com prisão de ventre. E mulher fica 3, 4, 5 dias, né? Fica vários dias, né? E tem gente que quando não está em casa, eu conheço gente que é assim, eu não estou no meu banheiro, não estou viajando, não é um negócio que eu conheço, aí, irmão, tranca tudo. Né? Tem gente que é assim, tranca tudo porque não está em casa, e ela estava naquela preocupação. Eu disse assim, pastor, eu liguei para o pastor, né? Nosso pastor lá na Paraíba, falei, pastor, faça favor para mim, Josi já está, ele já sabia, né? Está daqueles dias bem uma semana que não vai e tudo, já não está nem querendo, porque fica dor, né, gente? Dá dor ali naquele negócio, fica enfesado, literalmente, né? Aí eu disse, manda mensagem para ela, diz que ela está na palavra da oferta hoje, para resolver essa situação. Aí ele disse, Melo, tu vai me colocar... Não, pastor, depois eu digo para ela que foi eu que liguei para o senhor, mas faça isso. Amém? Eu só estou dizendo um exemplo, né, da preocupação. Nesse caso, a preocupação ajudou, né? Porque quando ele disse, olha, fulano faltou, tu está na oferta hoje, irmão. Ela ficou tão nervosa que vou para o banheiro. Falei, tá limpinha, tá. Eu falei, depois ela quase me mata. Falei, foi eu que... Eu falei, amor, tá livre, né? Saiu tudo. Não, tô bem, vamos pro culto. Falei, só para dizer aqui, a culpa foi minha, viu? Foi eu que pedi pro pastor ligar, porque eu sabia que esse negócio ia desencadear tudo isso aí. Amém? Isso é o quê? Preocupação, ansiedade. Amém? Vai lá, faz a palavra, prega tudo, não aconteceu nada. A gente sempre brinca, pode acontecer tudo, mas também pode não acontecer nada. Jesus, por mais ansioso que você esteja, você não muda nada naquela situação, pode até piorar. 28. Porque andeis ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Próximo. E contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, olha que Salomão era rico, hein? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de quê? De pequena fé. Amém? Irmão, às vezes as meninas falam assim, vamos fazer um enfeite, um negócio, vamos trazer flores naturais. Eu sou contra, eu sou o primeiro a ser contra lá em casa. Por quê? No outro dia, o que é que acontece com flor natural? Lara sabe cuidar, né? Mas normalmente, naturalmente, se não cuidar, só serve no outro dia. E flor é caro, bicho. Vai comprar flor natural, para tu ver. Né? Eu vou fazer um casamento, ornamentação, flores naturais, 10 mil reais. Irmão, 10 mil reais. Por quê? Porque são flores naturais. No outro dia, pega tudo, a noiva não serve para nada. Entendeu? Joga tudo fora. Aí Jesus está dizendo, se a erva do campo, né, que hoje está viva, amanhã está morta, Deus veste com resplendor, com excelência, com a excelência
do rei Salomão, como é que não vai vestir a você? Homem e mulher, né? De pequena fé. Ou seja, quando eu estou preocupado, a preocupação está aqui, a fé está aqui. A preocupação está lá em cima, a fé está lá embaixo. Você tem que escolher, você vai ter fé ou você vai ter preocupação? Porque os dois não andam juntos, não coabitam. Amém? A preocupação está lá em cima, a tua fé vai. Pastor, eu tenho fé, você é preocupado? Então reveja. Porque ou você é preocupado ou você tem fé. Amém? Repito, não estou dizendo que é fácil. Nem estou dizendo que o pastor domina essa área, não. Amém? Tenho minhas preocupações também, tenho os meus momentos. Mas mesmo eu tendo meus momentos, eu não posso, porque seria muito mais fácil eu chegar para ele, irmãos, preocupação todo mundo tem, às vezes o cara fala, né? Todo mundo tem, irmão, isso não é normal, mesmo que eu tenha. Por quê? Porque a palavra de Deus diz dessa forma. Nem que eu tenha, nem que você tenha, não é normal, porque quando eu estou preocupado, eu estou dizendo que a minha fé está lá embaixo. E o que é que Jesus diz? O meu justo viverá por fé. Eu não ando por vistas. Porque às vezes o cabo quer dizer assim, não, eu estou meio preocupado, mas eu sou pastor da igreja, então vou dizer para você que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Por quê? Porque a palavra manda a mim e a você andar por fé, e não por vista, e não por preocupação. Ora, isso, vai. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios preocupam, todas estas porque os gentios procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que Jesus está dizendo? Quando eu estou preocupado, o que eu vou beber, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, amém? Ele está dizendo, você é igual a quem não acredita em Deus. Porque quem são os gentios? Aqueles que não têm Deus, aqueles que não confiam no Senhor. Ele diz, você está igual aos que não confiam em Deus. Você que é crente, que está preocupado com isso, e um gentio é a mesma coisa. E a Bíblia diz, há de se fazer diferença entre os que creem e os que não creem. Amém? Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. E o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Eu vi uma vez tem uma passagem na Bíblia que Jesus chega numa cidade e os sacerdotes estão cobrando o imposto do templo. Aí os sacerdotes chegam para Pedro e dizem assim, Pedro, o mestre de vocês não paga o imposto? Aí ele paga. Aí ele, vou lá falar com Jesus, né? Porque não pode dar mau testemunho, né? Vou lá falar com Jesus. Quando ele chega, Jesus diz assim, ô Pedro, de quem os reis da terra cobram impostos? Dos estrangeiros ou dos filhos? Dos estrangeiros. Aí Jesus diz, logo os filhos estão isentos. E só um detalhe, Jesus era da linhagem de quem? Lembra que quando Davi matou o gigante, ele e a descendência dele foi imune de pagar imposto, Israel, lembra disso? O cabo que matar o gigante, nem ele nem a família dele nunca mais vai pagar imposto. Jesus era da família de Davi, então Jesus não precisava pagar imposto. Mas mesmo assim Jesus diz assim, de quem cobra? É dos estrangeiros ou é dos filhos? É dos estrangeiros. Ele diz, então os filhos estão isentos. Mas para que eles não fiquem escandalizados, pega a tua vara, vai e pega o peixe. Primeiro peixe que você pegar, vai ter uma moeda, um starter, que eles cobravam 2 dracmas. E a starter era o valor de 4 dracmas.
Aí Jesus disse: você pega e paga por mim e por você. Amém? Milagre tremendo. Porque Jesus podia dizer: joga a rede. Jogasse a rede, vinha um bocado de peixe, um peixe. Podia ser que tivesse uma moeda. Jesus disse: não, você vai de anzol. Você vai de vara. Lança lá, o primeiro peixe que vier na vara é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o décimo. Vai pegando para ver se tem um, não. É o primeiro. Da boca dele vai ter uma moeda, e essa moeda é para pagar o meu imposto e o seu imposto. Amém? O que eu e você estamos muito preocupados, para Jesus estar na boca dos peixes. Eita, meu amor, que lapada que a gente está tomando. Pastor, você está tomando lapada e eu também estou tomando. Amém? Agora eu pergunto para você, o que é que eu queria falar essa história? Para a gente ver isso na versão do peixe. Na versão do homem é um milagre tremendo. Na versão do peixe, pergunto para você: peixe come moeda? Não. Peixe come ração, peixe come minhoca, peixe come outros peixes menores, mas peixe não come moeda. Amém? Então o que é que tinha esse peixinho? Estava entalado, pastor. Com estátua, porque é 2 dracmas menorzinhas, a estátua, né, era maior, ele estava entalado com aquela moeda. Aí Jesus disse assim: Pedro, olha pela versão do peixe. Pedro, tem um peixinho que está passando naquele rio, que eu estou sabendo que ele está entalado com a moeda. Você vai lá, pesca ele, tira. Pedro, Jesus não mandou ele comer o peixe, falou não. Provavelmente ele até soltou o peixe, eu creio. Vai lá, desentala o peixinho, e essa moeda que ele está entalado, vai pagar o meu imposto e o seu imposto. Irmão, em nome de Jesus, se ele sabe do peixe que está no rio, entalado com a moeda, não sabe que tu está entalado com um problema, com uma dívida, com uma situação. Gente, em nome de Jesus, estou morrendo de vergonha. Amém? Vocês estão? Eu estou, porque está a lapada aqui, está grande. Porque os gentios é que se preocupa com essas coisas. Eles é que procura isso. O vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Ele conhece o que você está passando. Ele conhece o que eu estou passando. Amém? Vamos fechar? 33. Buscai, pois, em primeiro, eu comecei dizendo que todas quantas são as promessas de Deus, são o quê? Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Jesus está dizendo a mesma coisa, com outras palavras. Ele diz: buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas, algumas, dia sim, dia não, mais ou menos, né? E todas, amém, que todas é essa? Você está preocupado o quê? Com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Amém? O que comer, o que beber e o que vestir. Ele disse: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Querido, Deus prospera, mas primeiro é para a glória dele. Ele prospera, mas primeiro eu tenho que buscar o reino. Aí ele diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pastor, por que não vem acrescentado? Porque só sobra preocupação. Irmão, quem está preocupado não pensa em evangelizar. Quem está preocupado não pensa em estar numa célula. Quem está preocupado não pensa em orar. Quem está preocupado não pensa em ler a Bíblia. Aí por que as coisas não são acrescentadas? Porque só sobra ansiedade e preocupação. E eu estou preocupado e eu quero que resolva a minha coisa, e não resolve minha coisa, eu fico mais preocupado, e mais preocupado eu fico e a coisa não se resolve. Ele disse: vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu poderia falar vários testemunhos de pessoas que buscaram primeiro o reino de Deus. Amém? E as coisas, elas são acrescentadas. A Bíblia diz: eu não preciso correr atrás de bênçãos, porque elas é que chegarão até mim. Amém? 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ou seja, vai acontecer quando? Amanhã.
né? Tem um ditado no mundo que diz que o amanhã pertence a quem? Então não preciso estar preocupado com o amanhã. Eu tenho que estar no hoje. Pastor, eu posso fazer planos, eu posso fazer projetos? Deve. Porque Deus quer abençoar os planos e os projetos. É isso? Lá em Tiago ele diz assim, ó, você diz assim, amanhã eu vou para a cidade tal, e eu vou negociar, e eu vou... Diga assim, se Deus permitir, se Deus quiser, querendo Deus, amanhã eu vou fazer tudo isso. Ele diz, porque vocês não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Eu vou me preocupar com amanhã quando? Amanhã, se é que eu tenho que me preocupar, né, irmãos? Amém? Ou seja, eu vou, não digo me preocupar, ou seja, eu vou me ocupar com o amanhã, quando? Amanhã. Ah, pastor, eu vou fazer isso. Por quê? Não, porque amanhã, irmão, sabe nem se está vivo. Não, pastor, mas não sei o quê. Olha, tem gente que é solteiro, e às vezes eu me preocupo, sabe? Tem o cara que, não, mas é porque isso, quando casar não vai viver. O caba, não tem tempo não, pastor, porque eu vou fazer isso, O caba solteiro. Eu digo, não, quando ele tiver a mulher e 3 bruguelos, aí é que não vai ter tempo, né? Aí a gente quer, não, Deus, espera eu buscar o teu reino quando tiver vaga na minha agenda, irmão. Nunca vai abrir vaga na tua agenda. E Deus, ele gosta e chama, os ocupados. É os que estão fazendo. É os que estão trabalhando. É os que estão na obra. É os que estão em movimento. É os que estão indo. É os que estão colocando os pés nas águas. Ele diz, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém? Isso vai te economizar em saúde, vai te economizar em remédio, vai te economizar em cabelo branco. Amém? Uma coisa que meus cabelos ficam brancos é porque, querido, não estou falando que é fácil, mas eu tento colocar isso em prática na minha vida. É uma luta? É, mas eu tento colocar isso, né? Às vezes eu não vou preocupar isso amanhã. Não, quando chegar o dia, a gente se preocupa. Repito, não estou dizendo que você não tem que fazer plano, você não tem que fazer projeto, você não tem que fazer isso, mas a Bíblia diz que dos homens são os planos, o resultado sai da boca do Senhor. Faça seus planos, faça seus projetos, e diz assim, né, igual o nosso bispo, ele diz assim, olha, como é que o crente faz plano? É assim, Deus, se o Senhor não tiver nada para mim amanhã, eu gostaria de fazer isso e isso. Deus, se o Senhor não tiver nada para mim fazer amanhã, amém? Nada no teu reino para me engrandecer, nada para mim te glorificar amanhã, eu gostaria de fazer isso e isso. Aí Deus diz assim é que eu gosto. É esses planos que Ele abençoa. Porque a gente faz todos os planos. E o reino, e a glória? Nada, nem se preocupa. E o meu convite, para mim e para você nessa noite, é que a gente, antes de fazer qualquer coisa, porque é isso que a Bíblia ensina, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça o quê? Para a glória de Deus. Amém? Senhor, o que é que eu vou fazer para a tua glória amanhã? Amém? Senhor, eu tenho isso e tenho isso. Isso aqui é para a tua glória. Isso aqui é só para mim. Então eu vou dar prioridade para a tua glória. Senhor, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar, em nome de Jesus. Deixa isso virar a chave da tua vida. Faz primeiro para Deus. Ele sabe o que você passa, Ele sabe o que você precisa. Amém? Mas querido, quando Ele é colocado em primeiro lugar, a Bíblia diz todas. Amém? Irmão, ou a gente crê nisso, ou a gente vai achar que Jesus está mentindo. A gente vai achar que Jesus está jogando palavras ao vento. Quando o jovem rico escolheu as finanças dele ao invés de Jesus, Jesus diz o quê? Como é difícil
o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Ele só está pensando nele, só está pensando em ter, ele está pensando que para ter as coisas, eu só tenho na força do meu braço. Não, mas eu só tenho na força do meu braço, não sei o que. Aconteceu, veio a doença, veio a história, cadê a força do teu braço? Tu não está vivo até hoje, de repente é para a gente entender que não é a força do seu braço, porque você está vivo até hoje, porque se fosse a força do teu braço, você teria morrido, não é isso? E Deus não move, meu Deus, aí começa a dar glória a Deus, eita, glória a Deus para fulano, glória a Deus para o Beltano, querido, glória a Deus, por quê? Porque não é a força do meu e do seu braço, amém? Esqueci até o que eu estava falando, o exemplo que eu dei, esse pastor está ficando velho, amém? Esquece, depois eu lembro disso. Amém, querido? Fecha teus olhos. Deixa o Senhor falar o teu coração. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Amém? Ele diz, busca em primeiro lugar a minha glória. Então, experimenta só refazer os teus planos nessa noite. Dizer assim, Senhor, isso é para a tua glória? Então eu vou priorizar isso. Senhor, isso é para o teu reino? Eu vou priorizar isso. Querido, quando você prioriza as coisas de Deus, Ele prioriza as nossas, amém? Ele prioriza a minha e a sua. Coloca Ele em primeiro lugar. Coloca Ele diz assim, Jesus quando nos ensina a orar, Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas a gente quer que primeiro seja feita a nossa vontade. Nós estamos preocupados em construir o nosso reino, o nosso castelo. Ele não te proíbe isso. Ele diz, faz o meu primeiro. Lembrei o que eu estava falando. Aí quando Jesus chegou e disse assim, como é difícil o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha. Aí Pedro olha para ele, se eu não me engano está em Lucas essa passagem, só está lá. Pedro diz assim, Senhor, nós abandonamos tudo e te seguimos. Aí ele diz assim, Pedro, não tem ninguém que tenha deixado casas, pai, mãe, filhos, heranças, por amor de mim e do evangelho, que não receba nessa vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Amém? Querido, quando Deus coloca uma palavra dessa no teu coração, na verdade o que é que Ele quer te dar? Ele quer te dar 100 vezes mais. Amém? Porque a vida eterna Ele já deu, por isso você está sentado aqui. Ele é teu Senhor e Ele é o teu Salvador. Ele não quer te... pastor, eu vou ter que passar pelo processo, eu vou fugir da ansiedade, eu vou ter que colocar Deus em primeiro lugar. Mas lembre, Ele quer te dar 100 vezes mais. Ele diz, no porvir a vida eterna. Então deixa Ele falar contigo nessa noite. Deixa Ele tirar de nós toda a preocupação, toda a ansiedade. Ele tem cuidado de vós, querido. Ele tem cuidado de mim, de você. Diz, querido, coloca em primeiro lugar a minha glória, em primeiro lugar o meu reino. Ele diz, a minha glória eu não divido com ninguém. E nós passamos a nossa vida toda dividindo a glória de Deus. A gente acha que esse negócio vai dar certo. Não vai dar certo. Começa a refazer os teus planos. Dizer, Senhor, isso é para a tua glória. Senhor, como é que o teu nome vai ser engrandecido nesse projeto? Senhor, o que é que eu vou fazer hoje primeiro para a tua glória? E depois eu faço para mim. Depois eu construo para mim. Depois eu projeto para mim. Mas primeiro, para engrandecer o teu nome, o que é que eu vou fazer? Para que o teu nome seja engrandecido, para que o teu nome seja conhecido, para que pessoas sejam tocadas pelo Senhor. O que é que eu vou fazer? Em nome de Jesus. Aleluia. Se conecta ao Senhor nessa noite com essa canção. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja,
somente Oh, Deus. seria muito para ti. Ah, Senhor. Diga para Ele. Escuta Ele te É falar. meu, somente meu, todo trabalho. Oh, Senhor. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Oh, meu Deus. Nós queremos descansar no Senhor em paz. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Escuta isso. Entrega tudo em mim. Confia de todo coração. Oh, meu Senhor. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Oh, meu Senhor. Nós queremos descansar em Ti, Deus. Nós queremos descansar em Ti. Oh, meu Deus, que sai de nós toda preocupação, toda ansiedade. Meu Deus, todo medo do futuro, toda preocupação com o dia de amanhã, porque o amanhã tem o seu próprio, merece as suas próprias preocupações. Meu Deus, nos ensina a colocar os nossos planos primeiro diante do Senhor. Meu Deus, que esses planos primeiro sejam para a Tua glória, e depois para o nosso benefício, e depois para nós fazermos, meu Deus. Porque na verdade, quando fazemos para a Tua glória, já estamos fazendo para nós, já estamos nos abençoando, já estamos prosperando, porque buscamos primeiro a Tua glória, Pai. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deixa eu só trazer. Meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Amém. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amados, e deixa eu te falar uma coisa, ser sincero. Às vezes a gente até, de repente, nem entende. Mas, pastor, como é que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Davi fez tanta coisa errada e fez, de fato. Né? E o bom da Bíblia é que a Bíblia não esconde os erros dos homens e das mulheres de Deus. Amém? Mas Davi, ele tinha uma coisa nele, que eu acredito que aquilo arrebatava o coração de Deus. E fez Deus fazer tantas promessas para Davi, ao ponto de Jesus vir da tribo de Davi, porque Jesus poderia ter vindo de qualquer das 12 tribos, mas dentro das promessas de Davi, ele diz: de ti, né, você sempre haverá um herdeiro, e da sua linhagem eu vou levantar um herdeiro, né, por isso que o nome messiânico de Jesus é filho de Davi. E Davi certa vez estava olhando para um castelo que ele recém tinha construído, e aquilo pesou no coração do rei. Disse: rapaz, eu tenho um castelo de cedro, né? Imagina a madeira mais nobre que tinha, o cedro. Aquele disse: rapaz, eu tenho um castelo de cedro, e a arca da aliança do Senhor está ali numa tenda, né? A arca do Senhor está numa tenda. Diz: eu vou construir a casa de Deus. Olha onde é que estava o coração de Davi. E Deus falou assim: Davi, primeiro, eu te pedi uma casa? Não, mas está no meu coração.
Aí ele disse assim: Davi, você não vai construir a minha casa. Por quê? Porque você fez muitas batalhas, tem muito sangue na sua mão. Eu acho tão maravilhoso, porque qualquer um outro ia se sentir, estou tranquilo, estou de boa, Deus, vou construir mais castelos de cedro. Sabe o que Davi fez? Disse assim: Deus me proibiu de construir a casa. Depois você lê isso na sua Bíblia. Mas ele não me proibiu de planejar a casa. Querido, o templo que é chamado Templo de Salomão, ele só não foi construído por Davi, mas ele foi todo planejado por Davi, todo preparado por Davi. Quando Salomão assumiu, Davi disse: tu vai construir a casa do Senhor, mas não se preocupe, querido, Davi deixou, sabe a escala de culto que a gente faz aqui, né, pastora? A gente, fulano está na abertura, fulano está no louvor, fulano está ali no momento da oferta. Davi já deixou a preocupação dele, ainda hoje, lógico, agora não tem um tempo, mas a escala que Davi fez foi tão boa, que eles mantinham a escala de Davi, dos sacerdotes, de quem cantava, dos levitas. Ele preparou tudo. Aí a gente diz: meu Deus, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus, e por que ele recebeu tantas promessas? Por quê? Porque Deus sempre vinha em primeiro lugar. Amém? Eu quero selar esse momento, como eu sempre gosto de selar, momentos assim, com oferta ao Senhor, como nós fazemos todo culto. Amém? Fique à vontade para trazer o teu dízimo, a tua oferta. Tem Pix aí na tua cadeira, tem envelope aqui na frente. Amém? São em pequenas coisas, queridos, que nós colocamos Deus, o Senhor, em primeiro lugar das nossas vidas. Amém? Se às vezes uma semente dessa é um impedimento, porque Jesus diz: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Pastor, por que o meu tesouro não está nas coisas de Deus? Porque eu não coloco nada nas coisas de Deus, o meu coração está ali. Amém? Vamos ter esse momento, fique à vontade. Você que está em casa, se quiser ofertar, tem o nosso Pix aí, o nosso QR Code. Nos dá, meu Deus, um coração como o de Davi. Nos dá, Senhor, um coração como daquela viúva pobre. A tua palavra diz que ela, na sua pobreza, entregou tudo aquilo que tinha. Queridos, a viúva pobre, ela traz um ensinamento muito grande para mim e para você. Que ninguém é pobre o suficiente ou demais para não ter nada para entregar ao Senhor. Amém? Jesus não está preocupado, o Senhor não está preocupado com quantidade, nunca esteve. O que Ele está preocupado é com o meu, com o seu coração, com a nossa atitude. Porque naquele episódio, a Bíblia diz que as pessoas lançavam fortunas. Nenhuma daquelas ofertas fez crescer o coração de Jesus, Jesus disse: dessa viúva aqui, ofertou mais do que todo mundo. Amém? Então oferte com o seu coração, independente do que você vai ofertar, mas entregue para Ele, como quem diz: Senhor, nesse pouco que eu tenho, eu estou te colocando em primeiro lugar da minha vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra, obrigado porque nós podemos, meu Deus, te adorar com as nossas sementes. Abençoa a semente do teu povo, abençoa a semente dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, e que essa palavra, meu Deus, ela seja lançada, como sempre te peço, num solo fértil do nosso coração. Vire a chave, meu Deus, mude a nossa forma de ver, a nossa forma de
enxergar as coisas, mude a nossa forma de priorizar as coisas e seja plantada, meu Deus, de forma que vai frutificar em nós, nesse bom solo, a 30, a 60 e a 100 por um. Debaixo dessa palavra eu abençoo o teu povo, debaixo dessa palavra da tua revelação, não humana, da tua revelação, daquilo que o Espírito Santo falou ao coração de cada um aqui. Eu disperso o teu povo, meu Deus, para um restante de semana abençoado, uma semana de vitória, uma semana onde nós teremos a oportunidade de fazer primeiro para a tua glória, de fazer primeiro para o Senhor, e dessa forma eu os abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Tenha uma semana abençoada e seja um abençoador em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Aleluia.